Estamos de volta. Você fez o seu dever de casa? Claro que fez, né? Continuaremos o trabalho com o pronome pessoal do caso reto. No último bloco, conversamos sobre o eu. Agora, conversaremos sobre tu. Viva Pixinguinha, tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Quem és divina e graciosa? Tu. Essa resposta pertence a uma função sintática, sujeito. Então, o tu, a sua função primária. Caso reto, nasce para ser sujeito. Mas, olha as outras possibilidades. Teu filho se tornou tu, da cabeça aos pés. Quem se tornou tu? Teu filho, sujeito. Se tornou está em função de ligação. E o tu, predicativo do sujeito. Então, um pronome pessoal do caso reto pode sim funcionar como predicativo do sujeito. Tu nunca serás eu nunca serei tu. Mais um exemplo de predicativo do sujeito. Ó, tu, campeão dos campeões, ganha Libertadores para nós este ano. Ó, tu, agora é o vocativo. Observação. No registro coloquial, esse pronome é muito usado atualmente, inclusive na parte sul do país, junto de verbos na terceira pessoa. No entanto, isso é um equívoco do ponto de vista da norma culta. Tu vai aonde amanhã? Esse tu vai não está legal. Se tu é de segunda pessoa, o verbo também tem de seguir esse segundo momento. Deveria ser, tu vais aonde amanhã? Preste atenção que a harmonia entre verbo e pessoa do discurso tende a haver. Não aproveitaremos? Sim, aproveitaremos para falar desse aonde, nunca é demais, né? Existe onde e aonde. Aquele a que foi acoplado ao onde é uma preposição e ela só apareceu porque houve um termo na oração exigindo a presença dela. Neste caso, foi o verbo. Quem vai, vai a algum lugar. E é exatamente por ir a algum lugar que essa preposição foi colocada. Só devemos acionar aonde quando a mensagem deslocar o referente. Aonde você vai? Diferente de onde. O referente não pode se deslocar. Onde você está? Beleza? Ele, ela, eles, elas. Terceira pessoa do discurso, singular e plural. Eles e elas continuam se digladiando. Quem? Eles e elas, sujeito. À noite ele virá ela. À noite ele vira ela. É assim mesmo? É. O verbo de ligação está no meio do caminho, então ela passa a ser predicativo do sujeito. Minha mãe, apenas ela é a melhor mãe do mundo. Olha lá, apenas ela é um aposto, porque é sinônimo de minha mãe. Cuidado, sempre há cuidado. Como os pronomes retos não exercem função de objeto direto, a frase pega ele é um ladrão constitui construção equivocada, devendo ser reescrita assim: pega-o é um ladrão. No entanto, se os pronomes retos estiverem acompanhados de todo, toda, todos, todas, só adjetivo, apenas ou numeral, permite-se que sejam postos em posição de objeto direto, segundo muitos gramáticos como Celso Sacconi. O gramático Segala diz que as construções abaixo constituem linguagem coloquial informal. Na hora da prova, se cair uma dessas frases, analise a melhor opção dentre as alternativas, levando em conta o pedido do enunciado.
meu aluno, tanto se estuda para no dia da prova pedir muita visão e paciência, porque dependendo do enunciado, o aluno pode estar com a razão e ser confundido, e aí perder a questão. O que vi da vida até agora, vi toda ela se esvaindo diante dos meus olhos, ela em função de objeto direto. Quem vê, vê algo. Ajudei todos eles e ajudá-los-ia de novo, se fosse preciso. Quem ajuda, ajuda alguém, por isso eles está em função de objeto direto. Mas charmosa essa mesóclise, né? Ajudá-los-ia. Quantas pessoas do seu meio usam a mesóclise? Não precisa responder. Encontramos ele só na praia, pois a namorada o abandonara. Encontramos, quem encontra, encontra alguém. Verbo transitivo direto recebe um objeto direto. Finalmente, os juízes classificaram eles dois para a última etapa do campeonato. Classificaram quem? Eles. Objeto direto. Tais construções valem para os demais pronomes retos, exceto eu e tu. Aí não pode. Mais uma informação. É comum e indicado que se usem pronomes de terceira pessoa em requerimentos por deferência à pessoa a quem nos dirigimos, de modo que no discurso fique em tom cortês, reduzindo, resumindo, objetivando. Nos documentos oficiais, devemos usar a impessoalidade. Impessoalidade é marcada pela terceira pessoa do discurso. Nem o eu, nem o tu, nem o nós, nem o vós. Só terceira pessoa marca e garante essa impessoalidade, esse tom cortês. Por outro lado, em situações normais, soa como pedantismo ou falsa modéstia falarmos de nós mesmos na terceira pessoa, como faz Pelé e outras personalidades. O nome dele é Edson, mas quando ele se refere a si como Pelé, usa a terceira pessoa. Edson fica desprezado e Pelé fica prezado nesse modo de tratamento? Muito bem, mais uma indicação. Fique atento que essas dicas são dicas que nasceram de questões de provas. O mau uso deste pronome pode causar ambiguidade. E o que é ambiguidade? Textos que possibilitam duplo sentido. O cachorro do seu primo morreu atropelado. Hã? Qual cachorro? Ó, viu? Pode ser o cachorro irracional ou o cachorro racional. Curioso é pensar que se eu estiver falando de um animal racional, eu não estou só me referindo a uma pessoa, eu estou depreciando, porque no mundo das ideias, dos jogos de palavras, cachorro pode qualificar, mas no comum desqualifica. O cachorro do seu primo morreu atropelado. Isso é ambiguidade. Textos ambíguos não são benquistos em redações. Você deve ter uma linguagem ou produzir textos com linguagens objetivas, texto claro, conciso, objetivo. Deixa para o marketing a ambiguidade. A publicidade adora brincar com esses sentidos. João e Pedro eram apóstolos. Ele teve um livro que leva seu nome na Bíblia. Ambiguidade. Quarta informação. A maioria dos gramáticos não tolera, concordando com a maioria, a contração da preposição ou locução prepositiva com o artigo ou com o pronome quando exerce função de sujeito de um verbo do infinitivo. Meu aluno, a maioria não aceita. Então, pense na seguinte construção. Em virtude dela viajar, tive de reprogramar minha vida. Você concorda que viajar
está no infinitivo? Você lembra as 3 formas nominais de um verbo? Infinitivo, verbo desinência R, gerúndio, verbo desinência NDO e particípio, desinência DO, TO. Então, amar, infinitivo, amando, gerúndio, amado, particípio. Diz a regra que se o verbo estiver no infinitivo, antes aparecer um pronome em função de sujeito, não devemos contrair sujeito com preposição. Em virtude dela viajar, quem vai viajar? Não é ela? Não é esse o método mais eficiente para encontrar sujeito? Questionando antes do verbo por quem na verdade é o dono da ação? Então, ela é um pronome pessoal do caso reto em função de sujeito. Diz a boa regra, não permitir a contração. A preposição de deve ficar separada do pronome ela. A redação aprovada é a segunda. Em virtude de ela viajar, tive de reprogramar minha vida. Meu aluno, essa regra é muito legal, mas é difícil. O piloto automático, a nossa comunicação acelerada. Quantas vezes você já ouviu? Hora da onça beber água. Quem vai beber água? Não é a onça? Então não é a hora da onça beber água, é hora de a onça. Você vai observar também nos jornais, né, fatos muito semelhantes, muito similares. Isso tudo gera perda de ponto na redação do concurso público. Durante muito tempo, a tributação foi vista apenas como instrumento de receita do Estado, apesar desta missão ser, por si só, relevante. O que é? A missão. Ok. E essa contração com o pronome demonstrativo pode? Deve-se evitar por causa do infinitivo. Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir. Vamos para o desafio? Exerça por exercer-se, desta por de esta, se pode por pode-se, ser ressaltado por ser ressaltada ou em instrumento por de instrumento. A brincadeira da questão está exatamente em desta missão ser. Gabarito por de esta, separando. E a explicação é aquele infinitivo. Vamos falar agora do pronome pessoal do caso reto nós e suas possíveis funções sintáticas. A primeira já sabemos, sujeito. Nós queremos paz. Quem quer paz? Nós, sujeito. Vocês nunca serão nós, pois somos dos que não esmorecem. Somos dos que, daqueles que não esmorecem, não desanimam. Esse nós, mais uma vez, está depois do verbo de ligação. Logo, funciona como predicativo do sujeito vocês. Os brasileiros, nós próprios, toleram a miúde a corrupção. Você observou isolamento por vírgulas? Você observou sinônimo contextual? Então, você constatou aposto. Cuidado, primeiro obedece. É comum o uso da primeira pessoa do plural, nós, nos, nosso, para evitar o tom impositivo, arrogante ou muito pessoal dentro do discurso. No lugar de eu, emprega-se nós, a fim de imprimir um tom de modéstia ao discurso. Por isso, tal uso é chamado de plural de modéstia. Já falamos há pouco sobre isso, meu aluno. O bom é você evitar eu. E que se você quer, de fato, não marcar essa prepotência discursiva que alguns acham que existe no excesso do uso do eu, é melhor recorrer ao plural de modéstia, nós, por mais que saibamos que o texto foi especialmente elaborado por você.
Você foi o único autor da primeira linha até a última, mas o plural de modéstia está a serviço das relações politicamente corretas. Desde março de 2012, nós procuramos tornar a gramática um livro que realmente ajudasse os que sempre ansiaram por uma publicação que atendesse à necessidade tanto dos alunos, pelo número grandioso de questões comentadas, como dos professores, pela quantidade de referências bibliográficas ao longo do texto. Por isso, nós acreditamos que muitos sentirão prazer desta obra tão bem pensada por nós, enchendo-nos de satisfação. Observe que o plural de modéstia foi usado, uma vez que só uma pessoa pensou, elaborou esta obra. Veja como ficaria meio besta, soberbo, altivo ou pessoalizado demais esse discurso. Desde março de 2012, eu procurei tornar a gramática um livro que realmente ajudasse os que sempre ansiaram por uma publicação que atendesse à necessidade tanto dos alunos, pelo número grandioso de questões comentadas, como dos professores, pela quantidade de referências bibliográficas ao longo do texto. Por isso, eu acredito que muitos derivarão prazer desta obra tão bem pensada por mim, enchendo-me de satisfação. Realmente dá um tom bem diferente. Mas vamos avançar. Segunda informação. Antigamente, nobres usavam nós no lugar de eu para simbolizar glória ou poder. É o chamado plural de majestade. Existe o plural de modéstia, mas também existe o plural de majestade. E olha a gênese, a origem. Antigamente, nobres usavam nós no lugar do eu para simbolizar glória ou poder. É o chamado plural de modéstia? Não, de majestade. Nós, o imperador, decidimos o que é certo e o que é errado para o povo. Terceira dica. O uso da expressão agente que causa problema, equivalendo a nós, não faz parte do registro culto da língua, mas sim do coloquialismo. Ouvimos muito por aí. A gente vamos à praia amanhã? Construção totalmente equivocada. O verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. A gente vai à praia amanhã? Cuidado com isso, hein? Quarta dica. Dentro do texto, os pronomes de primeira pessoa do plural, nós, nos, nosso, muitas vezes estabelece uma proximidade, uma intimidade entre o narrador, locutor e o leitor, interlocutor, fazendo compartilhar fatos, questões e opiniões. Muito legal esse recurso. Até quando nós iremos nos abster de uma postura política que visa a uma mudança radical em nosso cenário governamental? Olha só, ele falou nós, falando dele e de você. Tomara que nossa complacência não seja pior que o nível moral dos nossos líderes. Veja mais sobre isso em nosso capítulo de pronomes oblíquos átomos. Falando do vós agora, meu aluno. Vós sois o sal da terra, disse o hebreu, função de sujeito. Nós não somos vós, homens intolerantes. Agora, em função de predicativo, olha o verbo de ligação ser. Vós, que atendeis por professores, vede quantos alunos carentes? Agora eu estou chamando, é um vocativo, é um chamamento. Observação. No estágio atual da língua, este pronome caiu em desuso, tanto na fala como na escrita. Só encontramos o registro muito formal da literatura, só encontrado em produções mais acadêmicas. E, meu aluno, é fato, não é boato. O vós, pouco recorrido. Hoje, escutar alguém usar o pronome vós ou ler documentos com o pronome vós, cada vez mais raro.
Agora, nos textos mais formais, literários, mais acadêmicos, esse pronome ainda é usado. Hoje usamos vocês no lugar do vós. Se você já ouviu falar em plural de cerimônia, saiba que é o nome que se dá ao uso da segunda pessoa do plural para indicar um tratamento cerimonioso, respeitoso, dirigido a um grupo de pessoas ou uma pessoa só, como na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, vós estais no céu, santificado seja o vosso nome, ok? Então, o vós cada vez menos acionado. Pronomes oblíquos átonos. O que aconteceu? Nós terminamos uma caminhada superficial sobre os pronomes pessoais do caso reto. Provamos que eles funcionam, no primeiro momento, como sujeito, mas provamos também que eles podem mesmo, aparecerem como predicativo do sujeito, aposto, vocativo, objeto direto em caso raríssimo. Poder pode. 10. Agora vamos dar atenção aos pronomes oblíquos átonos. Não pode esquecer que os pronomes oblíquos sofrem divisões. Oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Vou agora falar dos átonos. Pronomes oblíquos átonos são aqueles considerados fracos. Primeira pessoa, me, singular, nos, plural. Segunda pessoa, te, singular, vós, plural. Terceira pessoa, se, singular, lhes, os, as, plural. Preste atenção que singular é o se, lhe, o, a. Pluralizei, já represento a terceira do plural. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos e vos podem exercer função de sujeito, raramente. Você viu? Lá no pronome pessoal do caso reto, nós vimos que raramente eles poderão assumir o papel, a função de objeto direto. Mesma coisa aqui. Os pronomes oblíquos átonos não nasceram para ser sujeito. Raríssima a situação e você verá mais para frente. Objeto direto, normalmente. Objeto indireto, normalmente. Complemento nominal, raramente. E adjunta de nominal, raramente. Mas poder pode. Poder pode. Então, fotografe, porque essas funções todas cairão nas provas. Os oblíquos lhe e lhes podem exercer função de objeto indireto, normalmente. Sujeito, raramente. Complemento nominal, raramente. E adjunta de nominal, raramente. Meu aluno, claro que a atenção dobrada tem que ficar para o momento raramente. O lhe, lhes são próprios de objetos indiretos. Da mesma forma que o, a, os, as normalmente funcionam como objetos diretos, mas casos raros, entender o lhe e o lhes como sujeito é raríssimo. Por sua vez, os pronomes átonos, o, a, os, as, só exercem função de objeto direto, ou sujeito raramente. É para decorar? É para decorar. Vamos a uma retrospectiva. Quais são os pronomes oblíquos átonos? O, a, os, as, lhe, lhes, se, nos, vos, esses memorizados. Me, te, se, nos, vos, tem de memorizar. Esse último pacote, me, te, se, nos, vos, são os camaleões. Mudam muito, mudam. O, a, os, as, objetos diretos. Lhe, lhes, objetos indiretos. Os atipos estão sinalizados, mas o me, te, se, nos, vos, esses pronomes vão caminhar consoante a transitividade do verbo. Então, meu aluno, vamos para a pausa.
aquele momento para você reavaliar tudo que foi comunicado. E uma dica, aproveite, eu sei que a sua gramática está aí perto, bem perto de você. Abra no capítulo de pronomes. Dá uma olhadinha num quadro de pronomes pessoais. Lá você vai poder visualizar pronomes pessoais retos, os oblíquos, suas subdivisões e lembrar. É bom fotografar e enviar aqui para o HD. Eu espero você para continuarmos esse bate-papo. Beleza? Até daqui a pouco. Olá, meu aluno. Estamos aqui para continuarmos o trabalho. Falaremos agora do pronome ter, na sua forma oblíqua. Nesse momento, damos continuação ao trabalho de mapeamento dos pronomes oblíquos átonos. Há um princípio da língua culta que se chama uniformidade de tratamento. Não pode usar pronome de determinada pessoa e verbo em uma outra pessoa. Temos que harmonizar isso. Você não pode usar formas de terceira pessoa com formas de segunda pessoa na mesma frase. Ou se usa tudo na segunda pessoa, ou se usa tudo na terceira pessoa. E olha, é muito comum esta mistura. Você nunca fez mal a ninguém, por isso te admiro. Você percebeu que fez é terceira pessoa, mas o outro pronome, o te, já é de segunda? Então, redação inadequada. Devemos produzir esse texto. Tu nunca fizeste mal a ninguém, por isso te admiro. Agora sim, existe uma harmonia. Nós, vamos falar do nós. Dentro do discurso, o nós, além das demais formas de primeira pessoa do plural, pode cumprir os seguintes papéis. O nós pode designar um sujeito coletivo que se responsabiliza pelo que foi dito. Nós já nos demos conta de nossos erros e corrigi-lo-emos tão logo. Observe que esse nós traz uma noção de sujeito coletivo. Incluir enunciador e leitor para aproximá-los. Com nós, eu trago você para o circuito da comunicação. O Brasil ainda pode deixar de ser conhecido como um país corrupto se nós unirmos e usarmos bem nossa arma democrática mais preciosa, o voto. Nos unirmos, estamos convocando você. Evitar a primeira pessoa do singular como estratégia de polidez e modéstia. Você pode usar. Nós só conseguimos realizar tal feito, pois nos empenhamos com muito vigor nesse projeto. O nós aqui foi usado como escapismo, para fugir daquele texto muito polido. Marcar um sujeito institucional, representado por alguma instituição. Nós, da LP, nos colocamos à disposição daqueles que querem soluções realmente eficazes. A LP é a Academia da Língua Portuguesa. Então, esse nós pode sim representar um sujeito institucional. Indicar o enunciador coletivo de modo vago. Não é verdade que sempre nos taxaram de convenientes com postura política de nosso país, com a postura política do nosso país? Pois bem, você está observando que esse simples pronome oblíquo nós, dentro de um texto, pode caminhar para vários gabaritos? Todas essas semânticas são oficiais. E olha, que vira e mexe, essa pergunta é feita para você. Lhe e lhes, pronomes oblíquos que no comum funcionam como objetos indiretos. O pronome oblíquo lhe pode ser substituído por a ele, a ela, se for lhes, a eles, a elas, para ele, para ela, nele,
nela e suas formas plurais, ou por qualquer pronome de tratamento após as preposições a, para e em. Não adianta apresentar outra preposição. Só poderá ser a preposição a, ou a preposição para, ou a preposição em e ponto final. Agradecemos-lhes a ajuda sincera. Agradecemos-lhes a ajuda sincera. Agradecemos a eles. Nada de pluralizar a preposição. Aquele a não é artigo. Sendo preposição, ela é invariável. A mãe lhe comprou uma boneca? Comprou uma boneca para você? Olha o para. Esse você não é pronome do caso reto. Então, o lhe representa o para você. Deus criou o homem e infundiu-lhe um espírito. Infundiu no homem, nele. E aí, meu aluno, a preposição em tende a aparecer. Você observou? No primeiro momento, foi a preposição a. No segundo momento, foi a preposição para. E no último, a preposição em. Houve a contração da preposição em com o artigo o. Não podemos esquecer os processos formadores das preposições. Existem 3 fenômenos. Uma prep pode sofrer contração, em mais o, e a contração acontece quando há perda de letra, ou perdas, né? Então, acontece a contração. Combinação, que é a soma de uma preposição com outro fonema, sem perda. A mais o, ao. E fusão, que dá o que falar. Fusão é o fenômeno da crase, onde fonemas vocálicos idênticos se encontram. Então, a preposição a pode encontrar o artigo a, o pronome oblíquo a, e aí gerar o acento grave se a regra permitir. O, a, os, as. O que você já decorou sobre esses pronomes oblíquos? Que eles são átonos e que no comum funciona como objetos diretos. Os pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa, o, a, os, as, se estiverem ligados a verbos terminados em r, s ou z, viram lo, lá, los, las. Se estiverem ligados a verbos terminados em ditongo nasal, an, em, ão, on, viram no, na, nos, nas. Mas isso não é tão simples assim. Preste atenção. Sempre que você observar um verbo terminando pelo R, S ou Z, se ele for um transitivo direto reclamando o objeto direto, se o pronome selecionado for o a, os ou as, aí sim ocorrerá essa matemática. Vou resolver uma questão. Vou resolver é uma locução verbal. Observe que o verbo principal, que tende a aparecer em uma das formas nominais, apareceu no infinitivo. Aí, meu aluno, é o final que nós queríamos. R. Agora, basta descobrir se esse verbo vai reclamar um objeto direto. Vou resolver. Resolver o quê? Vai. É um verbo transitivo direto e é o principal que manda na locução. O verbo principal sendo verbo transitivo direto, toda a locução comporta-se como transitiva direta. Isso faz com que haja necessidade de um objeto para completar o sentido desse transitivo e que esse objeto seja direto, uma vez que a pergunta não apareceu preposicionada, provando que esse verbo não é regido por preposição. E aí, meu aluno, vou resolver o quê? Uma questão. Uma questão é formada por núcleo substantivo. A banca quer que você troque esse objeto direto que está em forma nominal pelo seu equivalente pronominal. E o que você vai fazer? Você vai convocar um pronome oblíquo que possa funcionar como objeto. E tem de ser objeto direto. Claro que você vai para o pacote mais indicado,
ou a, os, as. Mas calma, tem de haver uma concordância. Uma questão. Questão é masculino ou feminino? Feminino. É singular ou plural? Singular. Então, qual pronome oblíquo representa esse gênero feminino e esse número singular? O a. Então, meu aluno, traga. Vou resolver a. Pode, Cláudia? Não, não pode. E o motivo é o final do verbo. Terminou em R. O que vai acontecer? Corte esse R. Tire o R. Mas para compensar essa perda, você recebe a letra L. E aí, meu aluno, vou resolver uma questão? Vou resolver lá. Ficou claro? Se eu cortar o R, eu ganho L. Se eu cortar o S final, eu ganho L. Se eu cortar o Z final, eu ganho L. Para tudo, professor, e aquele acento, ele não existia. Meu aluno, as matérias se comungam, se completam. A matéria acentuação gráfica, ela é muito frequente nesse momento dos nossos estudos. Repare, resolver é um vocábulo oxítona, terminado pela consoante R. Por esse motivo, não há acento. Só podemos acentuar as paroxítonas terminadas pela consoante R. Mas, no momento que eu derrubo o R, surge a vogal E. E aí, meu aluno, oxítona terminada em E, acento para valer. Devemos acentuar todas as oxítonas terminadas em A, E, O, seus plurais em e ens. Então, agora haverá acento, mas há mais uma pedra no caminho. Qual acento? Usarei o agudo, denunciando o timbre aberto, ou circunflexo, denunciando o timbre fechado? Resolver ou resolver? O timbre é fechado, então traga um circunflexo e seja feliz. Vou resolver lá. Entendeu? Muito bem, fiz o concurso porque quis o emprego público. E aí, olha lá o verbo, terminou em Z, pise no freio, vem problema para você. Se esse verbo for transitivo, ele reclamará complemento. Dependendo do complemento, você convocará o pronome oblíquo átono. Fiz. Fiz o quê? O concurso. Esse verbo é transitivo direto, reclama um objeto direto. Esse verbo terminou pela letra Z. Terminando pela letra Z, eu já sei que haverá mudança. Eu vou convocar um pronominal. A banca pede para substituir o concurso objeto direto por um objeto direto em forma de pronome oblíquo átono. E aí, eu penso no gênero e penso no número. O concurso é masculino e singular. Qual pronome oblíquo representa esse gênero e esse número? O O. E aí o termo entra na oração e a oração fica dessa forma. Fiz o porque quis o emprego público. Você concorda com isto? Não. Motivo? Sempre que o verbo terminar pelo Z, esse Z será cortado e para compensar essa perda, nós ganhamos a letra L. Por esse motivo, filo, porque quilo. E nada de fiz porque o quis. Fiz porque o quis. Posso ou não posso, Cláudia? Olha lá. Ou porque o quis. Pode sim. Eu quero só que você foque o motivo de filo, que para muitos soa estranho. Mas se você observar a engenharia, está tudo perfeito. Como você derrubou o R de resolver, você derrubou o Z de fiz. Não pode. E aí, filo está perfeito. Filo porque quilo. Um OBS que eu quero abrir agora aqui é o seguinte. Colocação pronominal. É nossa matéria? É matéria estudada no módulo CPF Sintaxe. Eu sei perfeitamente que essa construção é muito recorrente. Filo porque quilo. As pessoas brincam, mas no meio da brincadeira há uma parada. Por que eu falei ou porque o quis?
A norma culta prefere porque o quis. Porque quilo não é um termo, uma construção muito acadêmica. Aquele porque é uma conjunção. E a conjunção, ela atrai o pronome oblíquo átero para perto dela. Ela é um fator proclítico. Era sobre isso que eu queria falar, mas não é hora. Eu só soltei a semente para que você pense. Filo, porque o quis, é a melhor construção. Filo, porque quilo, é usado, está no circuito, mas não é ideal porque nós estamos desobedecendo uma norma de colocação pronominal. Vamos para mais um exemplo. Não vamos trabalhar com S, Cláudia? Vamos falar da nasal agora? Apagaram nossas respostas. Mais uma vez, a banca destaca nossas respostas e pede para você marcar a alternativa que apresente um equivalente pronominal oblíquo átero para esses vocábulos. Você vai direto ao verbo. Apagaram. Quem apaga, apaga algo. Você já sabe que o verbo é um verbo transitivo direto. E o que isso quer dizer, Cláudia? Quer dizer que você vai ter de arrumar o complemento desse verbo que tem de ser um objeto direto. Até aqui, ok? Ok. Então, nossas respostas é o objeto direto à espera do seu equivalente pronominal. Respostas. Masculino ou feminino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Qual pronome você vai selecionar para representar bem esse objeto direto? As. E aí, Cláudia, eu posso falar pagaram as? Não. Terminou em nasal? Não corte nada. Não elimine aquele M que termina o verbo pagaram. Você acrescenta o N, nasal com nasal, sem perdas, ok? Então, pagaram nossas respostas, apagaram nossas respostas, apagaram nas. Você põe a mão onde não deve. Mais uma vez, a banca sublinha a mão. Pede para você marcar a alternativa que apresente um equivalente, uma paráfrase. Só que no lugar de a mão, a banca pede uma paráfrase com o pronome oblíquo átero. Você só vai acertar se primeiro descobrir a transitividade do verbo, se depois você selecionar bem esse oblíquo e efetuar o processo de construção. Põe. Quem põe, põe algo. Então, pôs o quê? A mão, que é objeto direto. Feminino ou masculino? Já está ali, Cláudia. A é feminino. Singular ou plural? Singular. Qual é o equivalente? É o a. Será que eu posso escrever você põe a onde não deve? Não, porque o verbo terminou por nasal. Devo cortar algo? Não corte nada. Você só vai eliminar RSZ. Nada mais. Se terminar em nasal ou diferente de nasal que não seja RSZ, não toque. Nesse momento, por ser nasal, você vai acrescentar a letra N. Então, você põe a mão, você põe na. Já que você não é fator proclítico, a ênclise é bem-vinda. Legal, meu aluno? Esse capítulo é muito sério, é muito importante e você não pode negligenciar. No momento que a banca pede para você trocar um substantivo pelo seu equivalente pronominal, tratando-se de verbos, claro que ela quer avaliar o seu conhecimento nesse processo de construção. E aí você vai precisar lembrar desses casos. Não fique tenso, só há esses dois casos. Verbos terminados em RSZ, essas consoantes são eliminadas e surge a letra L para conjugar com esses oblíquos átonos, ou a, os as. E os verbos terminados em nasais. Esses verbos não eliminam nenhuma letra, mas esses verbos acrescentam a letra N a esses pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as. Isso quer dizer que sempre que você encontrar fazê-lo, comprá-las, põe-no, sempre que você encontrar essas construções,
você está encontrando objetos diretos de verbos transitivos diretos. Se esses verbos forem transitivos diretos, não cai em cilada. O no pode ser muitas coisas, mas sendo verbo transitivo direto, é um objeto direto. Deriva de uma construção. Na verdade, é o, a, os, as, só que com uma pequena mudança. Tranquilinho? Tu pões a mão onde não deves. Tu põe lá. Ué, Cláudia, não terminou por nasal? Quem disse? Você há pouco não percebeu que nós trabalhamos com R, com Z, mas que faltou trabalhar com o verbo terminado em S? Isso é um clássico. O meu aluno sente-se influenciado pelo tio e jura que o verbo é nasal e convoca a letra N. Põe na. Oh, perdeu. O verbo terminou pelo S. O processo é de eliminação do S e convocação do L. Então, tu põe lá onde não deves. Não confunda o nós, primeira pessoa do plural, e o nós, terceira pessoa do plural, pois o mau uso deles pode provocar ambiguidade. Você já observou que de forma e de som, tudo igual, mas de pessoa, não. Os jornais chamaram-nos de estúpidos. Meu Deus! Chamaram a eles ou a nós? Você viu? Cuidado com isso. Os jornais chamaram-nos de estúpidos. É a ambiguidade clara. Para desfazer a ambiguidade, basta colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Olha o efeito. Os jornais nos chamaram de estúpidos. Agora não há jeito. Primeira pessoa do plural. Os jornais os chamaram de estúpidos. Ah, melhorou. Não há mais como confundir, porque nós convocamos o pronome ideal para representar essa terceira pessoa, os. Entendeu? Então, poder pode, mas causa ambiguidade? Então, não deve. Ambiguidade tira a objetividade do texto e nós não podemos escrever sem objetividade, sem clareza, sem coerência. Cuidado! O pronome átono se contrai com outro átono. Pode? Pode. E às vezes causa um texto muito estranho, mas poder pode. Claro que isso é uma forma mais rebuscada de se produzir um texto, mas a cada pergunta nesses concursos públicos, você pode esperar tudo. Então, não faz mal. Informação não ocupa espaço. Olha só. Ele dar-me-á de presente e pronto. Ele dar-me-á de presente e pronto? Cláudia, isso está certo? Está sim. Vamos desconstruir. Ele dará a roupa para mim? Isso pode? Pode. Quando eu falo dar, quem dá algo, eu já sei que é a roupa. Se é a roupa, eu vou trabalhar com um oblíquo adequado. O a, que o a está no singular e é feminino igual roupa. Até aí, ok? Mas quem dá, não dá algo a alguém? Pois bem, para mim, o pronome oblíquo é o me. E aí, meu aluno, que surge essa matemática muito louca. Me mais a, ma. E aí, dar-ma-á de presente e pronto. Para complicar mais ainda foi usado o processo mesoclítico, que também é um processo acadêmico, diga-se de passagem. O brasileiro não usa muita mesóclise. Portugal até que explora mais. Mas o Brasil é proclítico por excelência. E aí o aluno tem de lembrar que se o verbo está no futuro, é a mesóclise. Não há fator proclítico na oração. O pronome pessoal não atrai pronome oblíquo. Ele não é obrigatoriamente um fator proclítico. Ele viu o carro, o dono, para que lhe vendesse.
As reticências provam que houve uma suspensão de texto, né? Ele viu o carro, pontinhos, o dono para que lhe vendesse, para que vendesse o carro. Mas a quem? A ele. Você concorda que esse verbo também é bitransitivo? O que está acontecendo? O objeto direto está sofrendo uma contração com o objeto indireto. A banca oferta um verbo bitransitivo com os seus complementos, com núcleos substantivados, ou melhor, substantivos, e pede para trocar os objetos pelos equivalentes pronominais. O objeto direto com seu pronome oblíquo equivalente, o objeto indireto com seu pronome oblíquo equivalente. E, por último, a banca pede, brasileiro, contração desses dois oblíquos. Pode? Pode. Devo? Se quer acertar, sim. Aí surge isso, né? Ele viu o carro, dono para que lhe vendesse. Vendesse o quê? O carro. Mas vendesse o carro a quem? A ele. Esse a ele, pronome oblíquo tônico, traz o seu equivalente, pronome oblíquo átono, que é o lhe. Lhe mais o, lho. Lhe mais a, lhá. Lhe mais os, lhos. Lhe mais as, lhás. Você está observando que sempre o pronome oblíquo, diferente de o, a, os, as, esse pronome oblíquo passa à frente. É me com o, mo. Me com a, ma. Lhe com o, lho. Lhe com a, lhá. Muito bem, já conversamos sobre pronome pessoal do caso reto. Já conversamos sobre pronome pessoal do caso oblíquo, átono. E agora conversaremos sobre o pronome pessoal do caso oblíquo mastônico, aquele que é forte, forte por apresentar uma preposição. Primeira pessoa, mim, comigo, singular, nós, conosco, plural. Vamos parar. Mim, você vai decorar, comigo, você vai decorar e não vai errar. Comigo já está com preposição. Agora, quando surge esse nós, meu aluno, vamos acordar, esse nós não é igual àquele nós usado para conjugar verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Não é o mesmo. Esse é sujeito, mas este não poderá ser. Cláudio, o que eu vou fazer para não confundir esse nós, sujeito, pronome pessoal do caso reto, com esse nós, pronome pessoal do caso oblíquo tônico? Meu aluno, não faça nada, só observe. Esse apresentará uma preposição antes, o outro não vai. Legal? Segunda pessoa, ti, contigo, singular, vós, convosco, plural, mesma coisa. Esse vós tende a apresentar a preposição antes. É a presença da preposição que impõe força a esses pronomes. Legal? Se, consigo, singular. Pluralizando, consigo, ele, ela, eles, elas. Forma plural. Preste atenção que o eu e o tu, eles mudam. São os únicos que mudam. Legal? Então, mim, ti, ele, nós, vós, eles. Só que todos com preposição na frente. Para mim, para ti, para ele, para nós, para vós, para eles. Vai anotando tudo. São sempre precedidos de preposição, podem exercer função sintática de. Então, vamos, postura, foco, lá vem. Principal, objeto indireto. Mas pode também objeto direto. O direto e o indireto. Todos eles. Só que esse objeto direto, curiosamente, você deve estar se perguntando, professora, o objeto direto é complemento não preposicionado. É verdade? Você nunca estudou objeto direto preposicionado? Estudou sim.
na nossa segunda e terceira aulas. Nós estudamos os motivos das preposições acompanharem um objeto direto. Pode ser por ênfase, eliminação de ambiguidade, exigência gramatical, olha lá, exigência gramatical quando for um pronome oblíquo tônico. Pode ser também complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial, ufa, e por último, dativo de opinião. Você observou? Estamos falando das possíveis funções sintáticas assumidas por um pronome oblíquo tônico. Esses pronomes apresentam preposições, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial ou dativo opinativo. Não há nenhuma estranheza, porque essas podem sim, essas funções podem e devem apresentar em preposições. Objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva, sempre preposicionados. Agora, um adjunta de nominal, adjunta de verbial, dativo de opinião, podem. A estranheza fica sempre com o primeiro, com o objeto direto. Vamos acordar que não é comum, mas a língua faculta. Alguns comandos. Convidou-me e a ela também. A ela funciona como objeto direto preposicionado. Cláudia, o que eu devo fazer para não confundir objeto direto preposicionado com objeto indireto? Meu aluno, você deve fazer o que você sabe fazer muito bem. Desafiar o verbo. É o verbo que vai decidir. Não olhe para a preposição para não sentir-se influenciado. Convidou. Quem convida, convida? Alguém. Convidou quem? Ela. E aí? Apareceu com preposição? Respondeu o verbo transitivo direto? Já sei, é um objeto direto preposicionado. Ela não só aludiu a mim, como a vós também. Mudou. Cláudia, posso confundir esse a mim com OD? Nunca, nunca. Você prestou atenção? Quem alude, alude a alguém. Agora, o verbo aludir, ele é um verbo transitivo indireto, logo exige o seu OI. É natural a cobrança por um objeto indireto. E este vem antecedido pela preposição a, por ordem da regência verbal. Quem alude, alude a algo. Estamos preocupados contigo. Preocupados com alguém. O termo está preposicionado? Está. Mas por que ele é complemento nominal? Simples. Desta vez, não há um complemento de verbo, e sim um complemento de um nome. Verifique. Estamos. Se eu parar nesse verbo, você vai sentir falta. Cláudia, estamos o quê? Eu vou responder. Preocupados. Pronto, já satisfiz. Já alimentei a sua pergunta em relação ao verbo. Mas, ao responder preocupados, você vai continuar curioso. Preocupados com o quê? Aí eu vou tornar a responder. Eu vou dar mais um alimento para você. Contigo. Pronto, agora eu respondi à pergunta exigida pelo nome, preocupados, e não mais pelo verbo. Qual é o nome da função sintática? Sempre preposicionada, que dá sentido a nome. Complemento do nome, complemento nominal. E é o caso do contigo. É muito bom quando a Argentina é derrotada por nós. Agente da passiva? O agente da passiva é termo sempre preposicionado e só valem duas prepes, ou por ou de. É termo sempre preposicionado que pratica a ação verbal sobre um sujeito paciente. É muito bom quando a Argentina é derrotada por nós. A Argentina é o sujeito paciente. A casa deles é enorme. Meu aluno, verdadeira adjunta de nominal. Você percebeu a relação de posse? A casa deles. Se a relação de posse, a adjunta de nominal. Outra dica, casa é substantivo concreto. Não poderia mesmo gerar um complemento nominal? Pois esse só responde a substantivo abstrato.
saí convosco por causa dela. Epa, por causa dela? Ela foi a causa da minha saída com essa pessoa? Foi. Se anunciou causa, fato motivador, gerador de efeito? Não há dúvida. A única função sintática capaz de comunicar circunstância é o nosso adjunto adverbial. E aí, meu aluno, você viu? Não é tão difícil assim. O importante é você ter foco e lembrar que um bom motivo motiva. Esse tempo vai valer muito. Você sai uma pessoa melhor e garante o sucesso, o seu sucesso. Claro que o aprender a língua portuguesa não é só para o concurso público. O aprender língua portuguesa é para a vida. Você que hoje pensa melhor, escreve melhor, fala melhor, claro, você vai preparar um país melhor. Até daqui a pouco.